Olá, meus irmãos e diletos confrades. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio de 2020. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos autores do século XIX que atacou de modo mais contundente a religião cristã foi o alemão Friedrich Nietzsche. Ele escreveu muitas obras e na maioria delas ele faz este ataque. Mas é no livro O Anticristo que Nietzsche traduz o seu pensamento e externaliza todos os seus traumas contra o cristianismo. Ele que era neto e filho de pastores luteranos, ele que havia sido enviado para o seminário para começar os estudos teológicos, mas que acabou abandonando completamente a fé, ressentido para com a religião. Neste livro, O Anticristo, Nietzsche diz que houve apenas um cristão, e este foi morto na cruz. E ele foi morto com requintes de crueldade, segundo o autor, porque não apenas lhe tiraram a vida, mas também lhe tomaram a igreja. Na ótica dele, a igreja cristã estava dominada não pelo ensino de Jesus, mas pelo ensino dos fariseus, que teriam sido os grandes inimigos de Jesus e que lograram assumir o controle da igreja depois de sua morte, sobretudo através da obra do apóstolo Paulo, que seria, na ótica de Nietzsche, o anticristo. Eu não concordo com isso, mas é verdade que os grandes inimigos de Jesus foram os fariseus. E é verdade também que aquele modelo de espiritualidade que Jesus combateu e denunciou, que se levantou contra ele, está presente na Igreja de Cristo nos nossos dias. Eu queria trazer à memória uma passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Eu gostaria de lê-la e gostaria de que você ouvisse com atenção. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, não comiam sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltavam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? A resposta de Jesus merece toda a nossa atenção. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Aqui eu percebo toda a indignação de Jesus contra os fariseus, mas não é contra aquele grupo de indivíduos, é contra esse modelo de espiritualidade. E eu acredito que esta mesma indignação permanece em Cristo nos nossos dias. Ele deve olhar para a grande maioria das estruturas religiosas, das instituições e igrejas cristãs e ser tomado pelo mesmo sentimento de asco que parece revelar nesse texto de Marcos capítulo 7. E essa indignação de Cristo tem basicamente três razões. Os fariseus e a espiritualidade farisaica predominante nos nossos dias estabelecem uma dicotomia entre o interior e o exterior. Essa dicotomia, essa divisão, faz com que eles foquem
na dimensão exterior, enquanto ocultam dentro de si seus pensamentos, seus valores, suas cobiças, seus desejos. Então, eles têm todo o cuidado para que a podridão que carregam dentro de si não se externalizem. Por isso, certa vez, Jesus os comparou a sepulcros caiados, que do lado de fora são limpos, porque pintados com cal, mas dentro há morte e putrefação. Então, essa dicotomia entre o interior e o exterior, a proposta de Cristo é que sejamos verdade, que sejamos um só ser, e que nós possamos apresentar nossas dúvidas, nossas angústias, lidemos verdadeiramente com os nossos desejos, lidemos com as nossas perplexidades e inquietações com autenticidade. Que nós não sejamos estes seres divididos, uma versão de mim e de você feita para exportação e uma versão de mim e de você guardado em oculto, abafado, porque isso tudo é a podridão que há de crescer e de se manifestar. Em segundo lugar, uma segunda característica dessa espiritualidade é o materialismo dessas pessoas. Eles são gananciosos, egoístas, estão o tempo todo pensando num processo afirmativo através de suas posses. Jesus diz, olha, vocês são loucos, vocês estão negligenciando o princípio fundamental de Deus, que é amar seu pai e a sua mãe, e vocês inventaram esse negócio do Corban. Na continuidade do texto, Jesus vai explicar. Corban seria a seguinte situação: o indivíduo que em vida doasse tudo quanto tinha à igreja, ao templo, ele não era obrigado a cuidar de pai e mãe. Então, se seus pais, se sua mãe tivesse alguma necessidade, eles poderiam dizer-lhes, infelizmente, eu não posso lhes ajudar em nada. Muito embora eu seja muito rico, nada disso é meu, nada disso me pertence, doei a Deus. Isso parece ser piedoso, como o apóstolo Paulo denuncia. Isso tem aparência de piedade, de culto aos anjos, mas poder nenhum tem contra a sensualidade. Então, esse tipo de espiritualidade que é extremamente avara, agarrada às coisas materiais, é típico desse grupo. E é por isso que nós vemos instituições religiosas em que seus líderes se tornaram multimilionários, porque são exatamente as expressões contemporâneas daquela época. Nós deveríamos buscar o conhecimento de Cristo, em que o nosso tesouro não pode estar nesse mundo. Nós não podemos agarrarmos-nos a estas coisas. O nosso tesouro deve estar no reino dos céus. Aqui, no máximo possível, deveremos buscar uma vida de simplicidade e de desapego. Desapego às coisas materiais, às relações que se estabelecem, ao status que eventualmente queiramos produzir, porque tudo isso só pode espiritualmente, na dimensão profunda interior, ser causa de sofrimento, de aflição, de ansiedade e inquietação. A terceira dimensão pela qual Jesus se levanta e contra os fariseus, que o chama de hipócritas, de sepulcros caiados, é que eles são seres judicantes. Eles são seres que não estão tão preocupados com a sua vida diante de Deus. Eles estão preocupados com a vida dos outros. Eles estão olhando, por que teus discípulos comem sem lavar as mãos? E eles estão julgando e reprovando os discípulos de Jesus por essa prática. E Jesus pôde dizer a eles, citando o profeta Isaías, bem disse o Senhor a respeito de vós, os seus lábios glorificam ao Senhor, mas o seu coração anda longe de mim. Vocês estão o tempo todo sendo juízes das outras pessoas. Eu gostaria de terminar essa reflexão dizendo o seguinte: para de julgar os outros, para de olhar para os outros e medi-los. Como disse Jesus, com a medida que medirem sereis medidos, e se aplicarem a você a medida que você tem escolhido e eleito para medir os outros, vão te reprovar. Dedica-te a uma vida de verdade diante de Deus, assumindo tuas contradições, incoerências, as tuas inconsistências, sem tentar maquiar nada disso diante de quem quer que seja, porque se Deus já sabe, que importa que você saiba também. Vamos orar. Ó Deus, nos ajuda a vivermos a verdade na tua presença. Glorifica o teu nome, Senhor, através da nossa fraqueza. Usa-nos para o bem do nosso próximo. Em nome de teu Filho Jesus. Amém.